Agora nós vamos falar sobre seitas e heresias do período do ano 100 até o ano 312. E a primeira grande seita, ou movimento na verdade, porque não se tratava de uma seita especificamente, mas de um movimento, de um pensamento que ocorreu na igreja e fora da igreja também, por 200 anos aproximadamente, foi o gnosticismo. E o principal, digamos assim, divulgadores deste movimento dentro do cristianismo foi Marcião, no ano 160, por volta do ano 160, e Tassiano, entre o ano 110 e 172. Lembrando que Tassiano foi discípulo, estudou na escola de Justino Mártir. O que pensava esse movimento gnóstico? O que o movimento gnóstico pensava? Primeiro, ele afirmava que a salvação era obtida por um conhecimento místico e elevado, ou seja, somente os iniciados na seita, nesse movimento, é quem adquiria ou conquistava a salvação. Por meio do quê? De um conhecimento que era dado de forma mística. Eles também criam na corrupção da matéria, do corpo e de tudo que era material. Aí vai trazer uma heresia a respeito de Jesus, que o corpo de Jesus não era real, mas sim, Jesus era um Cristo celestial. Isso os inclui dentro de um grupo que chamava de docetas ou docetismo, que acreditavam na aparência corpórea de Jesus, que Jesus não era real, e sim um fantasma. Para eles, eles também acreditavam numa oposição entre bem e o mal, que é dualistas, né? E entre luz e trevas. Esse pensamento, bem ou mal, é extraído de uma seita antiga, de uma religião antiga, melhor dizendo, que tem origem persa, o zoroatrismo. Nós vamos ver mais profundamente daqui a pouquinho. Então, tudo que era matéria, tudo que era material era mal. Então fazia uma divisão entre divino, né, e material. Eles também não acreditavam, se opunham ao Antigo Testamento e afirmava que o judaísmo estavam errados. O gnosticismo incentivou o orgulho espiritual e o desprezo pelos outros. Por quê? Porque eles se julgavam os únicos salvos, por conta desse conhecimento que segundo eles adquiriam. E quem não estava dentro do movimento gnóstico não tinha salvação. Isso quer dizer o quê? Que não bastava mais, no caso aqui do gnosticismo, não bastava a morte expiatória de Jesus. Aliás, não acreditavam na morte de Cristo, né, no sentido de que era o Filho de Deus que estava sendo entregue ali. Eles falavam que no momento da morte, da paixão de Jesus, não era o divino, mas sim o humano que estava sofrendo e pelas dores, né, da humanidade. Logo também, Cristo não ressuscitou. Não ressuscitou, eles não criam nessa situação. Nós podemos ver alguns pontos do gnosticismo já na carta de Paulo aos Colossenses, que foi escrita no ano 62. Ali nós podemos ver alguns ensinamentos desse movimento, o início desse movimento, que vai tomar forma, vai tomar corpo lá na frente, no segundo século. Então o movimento gnóstico tem muito mais coisas que nós poderíamos acrescentar aqui. Eu peguei alguns pontos só, para que a gente pudesse entender um pouquinho a respeito desse movimento. Mas existem muito mais situações. Aliás, é difícil até de definir tudo aquilo que eles acreditavam e pensavam. Mas o fato é que eles atingiram muito a fé ortodoxa, havendo necessidade de algumas pessoas, como foi o caso de Irineu, defender
a fé ortodoxa, né, as doutrinas da Bíblia, contra esse movimento, contra esses pensamentos que estavam entrando na igreja, principalmente no que se refere à divindade de Jesus. Se Jesus era divino, se Jesus era homem. Isso aqui foi um ponto que vai no século III, ou melhor dizendo, no século IV, vai ser discutido a humanidade de Jesus. Essa humanidade de Jesus, ela tem origem nos ensinos gnósticos, ou seja, se Jesus era Deus ou se Jesus era homem. E no caso, Tertuliano é quem vai fazer a defesa dessa situação. E Irineu também vai defender que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Porque haviam pessoas que falavam que Jesus não era Deus e outros que falavam que Jesus não era homem. Não era um homem, mas sim uma aparência só, um fantasma, né? Que estava andando ali em forma humana, que Jesus era totalmente divino, que não havia o lado humano em Cristo, que quando Jesus sofreu ali, não havia a humanidade, não estava representando nele Adão, o homem, né? Então quando vai para a parte da crucificação, então eles vão dizer que ali não estava somente eu disse aqui que ali não estava o divino, mas não estava o humano. É o contrário, né? Ali estava o humano, né? O ser humano, Jesus, sendo entregue ali no nosso lugar para morrer pelos nossos pecados. Era o homem que estava morrendo ali, que Deus estava se fazendo homem na cruz por nós, né? Essa é a verdade. Essa é a verdade que nós acreditamos. No momento da cruz, para o gnóstico, Deus sai do homem. Deus sai e morre simplesmente o homem. Mas a paixão ali também foi divina. É um ponto muito complicado de se explicar. Mas e exatamente essa dificuldade de explicação é que produzia as dúvidas, os questionamentos da época. Então o gnosticismo trouxe muito prejuízo para a igreja. E até hoje o gnosticismo está presente nos nossos dias, principalmente nessa questão de dualismo, bem e o mal, a questão da oposição, né, entre Deus e o diabo. Então hoje se atribui muito poder a Satanás, sendo que ele já foi, digamos assim, julgado, já foi derrotado na cruz de Cristo. Enfim, hoje demonizam tudo que é material, as coisas materiais estão sendo demonizadas e as coisas, entre aspas, espirituais sendo exaltadas. Há um combate contra o materialismo, sendo que a saída correta é o equilíbrio, não o exagero, nem de uma parte nem de outra, nem do espiritual e nem do materialismo, mas o equilíbrio entre as duas partes, porque ambas faz parte do homem, né? Faz parte do dia a dia, estão presentes nas nossas vidas, tanto o nosso ministério na igreja como o nosso trabalho, e nenhum nem outro são indispensáveis para a nossa vida. Precisamos dele. Então tem que haver, na verdade, um equilíbrio. E no caso dos gnósticos, eles demonizavam. Um outro ponto importante era com relação ao corpo. Eu não coloquei aqui, mas eles demonizavam o material, então o corpo também era demonizado, corpo físico. No sentido de que poderia se fazer tudo o que quisesse com o corpo, já que o corpo é matéria, já que o corpo é mal, e o espírito, o corpo seria a prisão do espírito para eles, então eles não tinham preocupação de levar uma vida santificada. Então poderia fazer tudo o que quisesse com o corpo. O que iria ser preservado no final seria a alma e o espírito. Então, para eles o corpo não significava nada, né? Então poderia ser, né, crer em Cristo da forma como eles pensavam e fazer o que quisesse com o corpo.
Então essa seita, no caso, esse movimento, trouxe muitos prejuízos para a igreja. E muitos cristãos levavam ou consideravam nos seus ensinos pontos do gnosticismo. Né? Muito bem. Uma coisa que a tradição atribui é que Simão, o mágico que foi batizado por Pedro em Samaria, lá em Atos 8, 9 ao 29, eles atribuem como sendo ele o pai do gnosticismo, vamos dizer assim. Mas não é uma, digamos assim, o que é? Uma tradição, não uma verdade. Porque precisava-se, digamos assim, acha que precisa colocar alguém iniciando o ensinamento e atribuir a Simão o mágico. Porque pensa que a sua conversão não foi sincera ali no momento em que ele é batizado por Pedro. Ele pediu a Pedro para comprar, né, o poder para pôr as mãos nas pessoas e para que elas recebessem o batismo no Espírito Santo. Bom, isso é o que a tradição afirma, mas não é uma, digamos assim, uma verdade absoluta. Bom, seguindo em frente, nós temos o marcianismo, que inicia ou começa ou aconteceu por volta do ano 155 depois de Cristo. Foi iniciada por Marcião, ele era filho de um bispo, né, na Ásia Menor. Ele conheceu o cristianismo por intermédio dos seus pais, é claro. E foi o que? Um diácono na igreja de Roma. Ele sai lá da região da Ásia, vai para a capital romana, e ali ele se instala na igreja principal ali em Roma, e ali ele se torna um diácono e começa a ensinar as suas crendices. Parece que ele tinha uma antipatia, ou duas antipatias, uma contra o mundo material e a outra contra o judaísmo. Já vamos explicar também porque o mundo material é um pensamento, ambos são pensamentos gnósticos, né? Ambos são pensamentos gnósticos. Aí no ano 144 ele começa a ensinar e conseguiu muitos seguidores, ou seja, ele dividiu a igreja de Roma. A igreja que estava em Roma. O que ele acreditava? Ele afirmava que Jeová era um Deus de justiça e o Pai, Deus Supremo, ele chamava de Deus Supremo, do Novo Testamento, era bom. E que enviou Jesus para salvar a humanidade. Então ele fazia uma diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Para o Deus do Antigo Testamento, ele atribuía a criação, digamos assim, que Deus criou o mundo e foi embora. Jeová criou o mundo e foi embora, largou o mundo aí a própria sorte. Isso é deísmo. E o Pai, né, o Deus Supremo, então envia Jesus para salvar a humanidade. Era a sua formulação teológica. Jesus não se encarnou para Marcião, ele apareceu adulto e, claro, o que as pessoas viam era um fantasma, uma miragem. Isso é o que? Docetismo. Marcião não reconhecia a encarnação, a morte e tampouco a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque ele acreditava que não era o Filho de Deus que estava morrendo, sendo sepultado, que ressuscitou, etc. Porque no momento da crucificação é aquilo. No momento da crucificação, né, o divino sai do humano. Ele formulou um cânon das Escrituras Sagradas porque ele pensava que os evangelhos, o único evangelho a ser considerado era o evangelho de Lucas e também as epístolas de Paulo. O restante dos livros do Novo Testamento ele rejeitou. Por quê? Porque ele achava que os discípulos de Jesus, Pedro, João, Marcos haviam se corrompido e que as outras epístolas escritas pelos apóstolos também, como eles achavam que eles tinham se corrompido, não levavam em consideração essas cartas, né? Então ele criou o seu próprio cânon das Escrituras, e criando o cânon das Escrituras, ele força as demais
digamos, demais líderes a formar o seu próprio cânon, a defender as escrituras que deveriam ser lidas, porque ele vai gerar na sociedade cristã conflitos, né? Questionamentos. E aí há a necessidade de formar um cânon. Nós vamos ver já sobre isso aí. Outra seita que apareceu na época, mais para a região da Palestina, foi os ebionitas, que na tradução hebraica significa judeus pobres. Tem origem por volta do ano 130, 135 na Judéia. Era um grupo de cristãos judeus que observavam a lei como necessária para a salvação. Então não era somente a morte expiatória de Cristo, mas tinha que ser observado a lei de Moisés. Condenava os excessos, aí é o ascetismo, os excessos do corpo, né? Condenava, vivia uma vida ascética. Eles acreditavam que Jesus tornou-se divino no momento do batismo, já que já entra um pensamento marcianista e também gnóstico, né? Aceitavam a versão hebraica de Mateus, mas rejeitavam os escritos de Paulo, também na semelhança de Marcião, porém Marcião aceitava o escrito de Paulo, mas os ebionitas não. Ou seja, somente a versão hebraica do Evangelho de Mateus, certo? Que eles tinham como verdade. Uma seita que não teve futuro, durou pouco tempo, não teve grande influência, porque estava no reduto judaico, né? Muito bem. Os maniqueus foi um movimento também liderado por Mani ou Manês, né? E tem origem lá na Pérsia e tem fundamento no zoroatrismo, que era a religião dos persas na época de Ciro, na época do período babilônico, né? Persa, Medo-Persa, quando os judeus estavam na Babilônia, eles tiveram contato com essa religião lá, o zoroatrismo, que era a religião dos persas, a religião dos Círios, a religião de Ciro, por exemplo. Existem algumas peculiaridades a respeito dessa religião. Eles não sacrificavam animais, não tinham sacrifício de sangue, não, aliás, nem comiam carne, né, os seguidores dessa religião. E o zoroatrismo, inclusive, também é uma religião dualista, do bem e do mal. Eles tinham lá o Deus do bem e um Deus que se opunha ao bem, né? O Deus do bem, Mazda, e um Deus do mal que se opunha ao Mazdaura, né? Que era o Deus supremo deles. E uma coisa interessante a respeito do zoroatrismo é que, para combater o mal, eles acreditavam que deveria se fazer o bem. Por isso que os persas foram muito, digamos assim, misericordiosos para com os judeus, e não somente para com os judeus, mas para com outras nações também, por conta desse pensamento. Bom, então os maniqueus eram dualistas, e a qual afirmava que havia uma luta entre o bem e o mal no universo, ou seja, o zoroatrismo, né? Ou uma luta entre Deus e o diabo, no caso. Eles também acreditavam que o corpo de Jesus não era real, que era uma aparência, isto é, eram docéticos, e também na autonegação dos excessos do corpo, ou seja, eles eram ascéticos. Então eles eram dualistas, docéticos e ascéticos. Os maniqueus formavam esse grupo aí. Muito bem. O período que eles viveram foi no 3º século e não tiveram muito futuro também. Isso foi um período aí curto de sua influência, né? Não tanto como nós vamos ver aqui, ou como foi a igreja nestoriana, o montanismo, que nós vamos ver logo em seguida, né?
Mas eles atuaram nessa época aqui com esse pensamento. O dualismo, uma luta entre o bem e o mal. Então percebe que, assim como o gnosticismo, que dá uma ênfase exagerada ao poder do mal, né? Os maniqueus também. E hoje em dia também se atribui, né, essa briga, essa intriga entre Deus e o diabo, né? Até os dias de hoje isso persiste. Muito bem, os montanistas. Logicamente, vem de Montano, que foi o fundador da seita, na região da Frígia. Esse sim durou vários séculos, certo? Montano era filho de bispo, logo recebeu o cristianismo por intermédio dos seus familiares. O que Montano pensava? E também, olha, período, ano 150, segundo século. Bem na época de Marcião, foi uma época assim que vai ser um período crítico na história da igreja. Muitas seitas, né, estão entrando, apesar de muitas perseguições. Todos esses grupos de seitas também foram perseguidos pelos romanos, né? Muito bem. O que ele vai ensinar? Por que, aliás, surge o montanismo, né? Os seus ensinos surgem em oposição ao culto frio e formal da igreja e por conta da elevação da posição dos bispos na igreja. Então, para Montano, ele começou a observar a igreja, viu que a igreja estava esfriando, né? Aquele período de fervor já tinha passado, a igreja estava esfriando e o bispo estava se tornando uma pessoa, digamos assim, uma autoridade, né? Muito elevada dentro da igreja. Tinha muita autoridade. Então, em oposição a isso, Montano começa a ensinar. Começa a verificar isso. Por quê? Porque o seu objetivo era ativar os dons espirituais e reavivar a igreja. Trazer de volta os dons espirituais que estavam se perdendo. Então nós temos uma ideia aqui, que no segundo século em diante a igreja já não era aquela igreja do primeiro século, né? E Deus operava sinais e maravilha pelas mãos dos apóstolos. Então a igreja do segundo século já tem digamos assim, já diminui o seu poder de milagres, de sinais e de fervor espiritual, porque Montano aparece, e não só ele, para tentar mudar essa situação. Porém, o que vai acontecer? Apesar dele afirmar que o falar em línguas era uma experiência normal para todos os cristãos, isto é, falar em línguas, traz a ideia de pentecostalismo, certo? Traz a ideia de pentecostalismo hoje. Só que essa ideia de pentecostalismo que nós temos hoje não era assim que eles viam naquele tempo. Ok? O movimento pentecostal atual ele surge no século XX, com o movimento da Rua Azusa. Então a palavra movimento pentecostal é recente. Lá não se pensava nisso, não se falava nisso, não se tinha essa ideia. Então era um movimento carismático, um movimento que enfatizava o Espírito Santo, falar em línguas, dons espirituais, profetizar, essas coisas existiam dentro do montanismo. Os cristãos, para eles, os cristãos que não seguiam, aqui que está o problema, ó. Os cristãos que não seguiam o ensinamento eram carnais, espiritualmente imaturos. Então, se não tivesse dentro do movimento, se não tivesse falando em língua, se não tivesse, né, profetizando, eram pessoas carnais. Bom, outra coisa que eles afirmavam, e aí começa a heresia, que Cristo voltaria imediatamente e estabeleceria o seu reino onde? Na Frígia. Então vem aqui falsos profetas, uma falsa profecia. E também Montano afirmava que ele era o próprio Espírito Santo, que ele continuava, ou seja, o Espírito Santo continuava dando novas revelações. Então ele se dizendo o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele também se dizia que o Espírito Santo dava para ele revelações. Então percebe que, né, de início ele tem umas ideias boas, que poderia renovar a igreja, mas por depois ele parte para o fanatismo religioso. E aí, partindo para o fanatismo, ele traz o quê?
falsas profecias. Então ele era visto como um falso profeta, uma seita dentro do cristianismo que foi rejeitada, combatida pela igreja. Mas muitos líderes da igreja seguiram seus ensinamentos, entre eles Tertuliano. Então Tertuliano, no final da sua vida, ele vai ser montanista. Ok? Então é isso aí. A formação do cânon. O cânon é uma relação de livros que a igreja, que os líderes da igreja fizeram para que esses livros fossem lidos e utilizados na igreja. Isso aconteceu devido a muitos escritos que foram aparecendo, principalmente escritos gnósticos, escritos pseudo-epígrafes, ou seja, escritos de supostos escritores famosos. Por exemplo, a carta de Barnabé e o Evangelho de Pedro. Então são escritos que levam o nome de um autor famoso para que ele tenha aceitação na igreja. Então o aparecimento de muitos escritos e com ensinamentos gnósticos começaram a aparecer. Então os líderes, para que isso não acontecesse de ler livros que vinham do movimento gnóstico, estabeleceram-se então um cânon. Cânon, a palavra significa régua, vara de medir. Muito bem, o primeiro cânon que apareceu foi o cânon de Irineu, que ele diz em seus escritos que os 4 evangelhos eram Mateus, Marcos e Lucas e João. Isso aí deveria ser lido. Depois apareceu o cânon muratório, no ano 150, 180. Esse cânon circulou com uma lista de nomes de cartas, evangelhos, que a igreja deveria ler. Muratório levou esse nome porque esse escrito ele foi descoberto em 1740 na biblioteca de Lyon, na França. Um estudioso encontrou na biblioteca esse pergaminho, esse escrito antigo, era uma lista em latim, e nele continha a relação dos 4 evangelhos do Novo Testamento, claro, e as 13 epístolas paulinas, o livro de Judas e as 2 cartas de João e o Apocalipse do João. Ou seja, nessa relação, nesse escrito, o autor, que a gente não sabe quem relaciona os livros que a igreja deveria escrever. E esta é uma relação maior dos livros do Novo Testamento que a igreja deveria usar. E neste documento, o autor vai falando de cada um dos evangelhos, de cada uma das cartas, da carta de Judas, da carta de Paulo, de João, do livro de Apocalipse. Ele vai comentando os autores e o conteúdo do livro, fazendo uma análise para que a igreja pudesse usar esse livro na sua leitura durante o culto. Ele reconhecia que a carta aos Laodicenses, veja bem que aparece nessa relação a carta de Paulo aos Laodicenses e a carta de Paulo para a igreja de Alexandria, e o livro de Apocalipse de Pedro. Ele reconhece lá que esses 3 escritos eram suspeitos, né? Então ele relaciona esses escritos. Essa carta de Paulo aos Laodicenses, ela é mencionada no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 16, mas é uma carta desaparecida. A carta de Paulo à igreja de Alexandria não é mencionada no Novo Testamento. E nem tampouco na Bíblia é mencionado o Apocalipse de Pedro. Supostamente é um livro pseudo-epígrafe. Muito bem. Nenhum desses 3 documentos nós temos hoje um exemplar em algum museu. Nós não conhecemos
esses livros fisicamente, só conhecemos através desse documento que é esse escrito conhecido como Cânon Buratório, que foi descoberto em 1740 na Biblioteca de Lyon, e é um documento muito importante, é um manuscrito do século VIII, ou seja, esse documento não é original, é uma cópia do documento original. Outro cânon que foi implementado foi o cânon dos pais da igreja. Aqui já é a finalização do cânon, né? Onde eles estabelecem em 385 uma relação onde estão todos os livros do Novo Testamento, exceto o livro de Apocalipse, que vai ser o último livro a ser aceito na relação. Então, em 385 já se tem uma relação total do livro do Novo Testamento. Alguns escritos foram rejeitados pela igreja e escritos que circularam até o terceiro, quarto século na igreja. Um deles foi um escrito conhecido como Didaquê, que é visto como pais documentos, né, como pais da igreja, lido no primeiro século. É um manual, uma espécie de catecismo, onde tem uma explicação ali de como deveria ser o culto, o batismo, as palavras que deveriam ser pronunciadas durante o batismo, enfim, é uma instrução para a igreja, um manual de instrução para a igreja. Outro é o Evangelho aos Hebreus, que foi rejeitado, circulou também. O Pseudo Barnabé era um livro gnóstico. O Pastor de Hermas foi muito utilizado na igreja durante o primeiro século. É um escrito escrito por Hermas, que chama O Pastor. Hermas, ele era filho do bispo de Roma, filho de Pio, bispo de Roma, e circulou na igreja e por algum tempo era tido como um livro canônico. Depois foi rejeitado futuramente. Outros escritos que circulou na igreja foram os escritos de Valentim, que eram escritos gnósticos, Evangelho de Pedro, que nós já comentamos anteriormente, Ascensão de Isaías, Cântico de Salomão, Luciano de Samosata também escreveu vários livros, Evangelho de Tomé, os papiros gnósticos, muitos deles circularam nesse período, foram todos rejeitados, Evangelho de Bartolomeu, também, escrito em pseudepígrafe, uns escritos gnósticos que foi conhecido como Pistis Sophi, também circulou na igreja, a carta aos Laodicenses, que não é a original, porque a original desapareceu, era uma outra carta pseudepígrafe que circulou também, como sendo a carta de Paulo, a carta aos Alexandrinos, Apocalipse de Pedro. Foram escritos que circularam na época e que foram rejeitados pela igreja. Então percebe que essa relação aqui, na verdade, ela está bem economizada, porque é muito maior. Escrevi os principais aí. Então, pseudepígrafes são falsos escritos. É uma pessoa passando por outra e escrevendo alguma coisa. Livros apócrifos são aqueles que não são lidos pela igreja. Escritos rejeitados, não inspirados por Deus. Então preste bem atenção que a diferença entre pseudepígrafe e apócrifo. Nós temos livros apócrifos no Antigo Testamento. Nós temos livros apócrifos do Antigo Testamento, inclusive. E percebe que nessa época surgiram temas do Antigo Testamento. A Ascensão de Isaías, por exemplo, né? Foi escrito depois da era cristã. Bom, escritos parcialmente aceitos pela igreja. Foram aceitos por algum tempo e depois rejeitados. A Didaquê, como eu já disse, é um manual de instrução de orientação para a igreja, de autoria desconhecida. Foi escrito circulou na igreja no período do século II e III. Pastor de Hermas, livro escrito por Hermas, onde Deus repreendia um pastor por não educar seus filhos no caminho do Senhor. Também circulou nesse período aí, 2 e 3. Muito bem. Vamos voltar aqui.
Epístola de Barnabé, por volta do ano 130, em Alexandria, fazia forte ênfase à suficiência e morte de Cristo. Mas, ao citar o Antigo Testamento, o que interpretava as passagens de forma simbólica e alegórica para provar o que queria dizer. Lembra que nós falamos que Alexandria foi um reduto de interpretações erradas, principalmente a interpretação alegórica? Muito bem, essa epístola de Barnabé circulou, embora enfatizasse Cristo, mas as suas interpretações do Antigo Testamento eram simbólicas, para que provar aquilo que ele queria dizer. Então aqui nós temos finalizado a formação do cânon. Agora vamos falar sobre a elevação da autoridade do bispo. Nós falamos anteriormente que o movimento de montano, né, o montanismo, ele surge em função dessa elevação da autoridade do bispo. E agora nós vamos falar por que o bispo ele vai ganhando proeminência, ele vai ganhando autoridade e poder dentro da igreja. A autoridade do bispo foi de tal maneira elevada que no final do século, no final do período, ou seja, no século IV, né, no ano 312, ele já era a própria igreja, ele já era visto como a própria igreja. Como eu já citei aqui, no caso, o bispo de Cartago, Cipriano, quando foi julgado, as autoridades ouviam como sendo ele a igreja. Em Cartago, o bispo Cipriano, citei aqui, como eu te falei, né, ele foi visto como a própria igreja. Os bispos, né, os quais estavam autorizados para ministrar as duas ordenanças, a ceia e o batismo. Por que eles ganham proeminência? Porque eles diziam que só eles poderiam ministrar a ceia e o batismo. A ceia e o batismo vai deixar de ser sinais externos de uma verdadeira conversão interior, mas requisito para a membresia da igreja, e eram meios necessários, e os quais a graça e a salvação advinham. Ou seja, para que eles pudessem entrar na igreja, para se tornarem membros da igreja, eles precisavam passar por esse caminho, certo? Mas isso se tornou um requisito necessário, das quais se manifestavam a graça e a salvação. Ou seja, se eles não praticassem, não passassem por não fizessem isso, a graça e a salvação não lhes era concedida, era como uma coisa imposta. E logicamente que isso vai se tornar não uma expressão exterior de uma realidade interior, de uma conversão verdadeira, de uma fé verdadeira. Os significados são omitidos e se tornam uma coisa ritual, uma forma ritual de ingressão na membresia da igreja, e vai ser necessários para a salvação. São requisitos, se tornam requisitos necessários para a salvação. Lembra que eu falei para vocês que o sacrifício expiatório de Jesus deixa de ser o requisito necessário, a fé, o arrependimento deixam de ser requisitos necessários para a salvação, e aí passa a se fazer algo a mais, é necessário se fazer algo a mais para obter essa salvação. Então a ceia e o batismo são incluídos nesse algo a mais, além de aceitar, digamos assim, o sacrifício vicário, mas na verdade o sacrifício vicário de Cristo vai ser meio que deixado de lado, e passa a ser uma salvação baseada em ritual. E a ceia e o batismo é o ritual para o qual a pessoa ingressa na igreja, e ingressando na igreja ele é salvo. Porque nós vimos anteriormente que se não houvesse o ingresso na igreja, a pessoa não estaria salva. Isso por quê? Porque no final do período desse período 312, Constantino vai assumir todo o poder, vai declarar a igreja como declarar a religião cristã como a religião oficial do Império Romano, e o próprio Constantino vai obrigar os seus soldados a se tornarem cristãos. E não se trata de uma conversão verdadeira, portanto.
E a forma de ingresso, o ritual de ingresso numa membresia da igreja, vai ser o batismo. O batismo e, consequentemente, a participação na ceia. Então, esses dois atos cerimoniais se tornam um meio de ingresso desses soldados na igreja. E não somente, principalmente, a fé em Cristo, aquela conversão verdadeira que a pessoa deve ter. Porque após a conversão deve acontecer na vida da pessoa o batismo e a ceia. Então, é isso que vai acontecer. Os sacramentos, no caso, vão ser necessários. São duas ordenanças para o mundo protestante. Ceia e batismo são ordenanças. Para o mundo católico, ceia e batismo são sacramentos. E para o mundo católico, continua sendo necessário para a salvação. Ok? Então, aqui começa a se ter a ideia da necessidade de cumprir os sacramentos para que a pessoa pudesse ser salva, ou seja, um ingresso, permanência na igreja, estar na igreja, ser membro daquela igreja e o cumprimento dos sacramentos. Então nós já temos uma formação do que é realidade hoje dentro da igreja do catolicismo romano. Muito bem, a elevação da posição do bispo, continuando aqui, o bispo ganha mais elevação à medida que se desenvolve o conceito de que a salvação vinha através da igreja como uma instituição, e porque era o bispo quem ministrava as ordenanças, das quais adivinham a salvação, e a sua elevação. Então o bispo se torna uma pessoa importante porque ele era o líder da igreja, né, o organizador, o mentor da igreja, e já se tinha uma ideia dele ser o próprio igreja. Ele é quem ministra as duas ordenanças de Jesus, e sem a igreja o indivíduo não alcançaria a salvação. Então ele se torna uma pessoa importante nesse processo de salvação das pessoas. Ou seja, há uma descentralidade da importância de Cristo na igreja. E a centralidade passa a ser a igreja, o bispo e as ordenanças. E não mais a pessoa de Cristo como sendo a importância na salvação do indivíduo. Os desvios de significado. Os bispos e não a igreja, e não a congregação, era a igreja. Desvio de significado. O bispo e não a congregação era a igreja. A igreja era o agente de salvação e não de edificação, comunhão e adoração. Ou seja, a igreja ela é um agente de edificação do indivíduo, um agente necessária para a comunhão da igreja, necessária para a adoração, mas ela deixa de ter esse comportamento para ser o agente de salvação, sem a qual a pessoa não chegaria à salvação. Logo, o bispo era a igreja, era o bispo que detinha a salvação. Em vez de lembretes simbólicos, memoriais, os sacramentos haviam se tornado mágicos e salvíficos. Os sacramentos são ceia e batismo, necessários para a salvação. Os oficiais da igreja constituíam uma hierarquia, com o bispo sendo o mais alto oficial. O foco não estava mais na função, mas no título e na posição. Então, os oficiais, tipo bispo, né, pastores, diáconos, padres, eles constituíam uma hierarquia na semelhança do governo humano, da política. E o que vai acontecer? O foco vai ser desviado. Não é mais a função de cada um, mas o título, a posição que cada um
eleva. A importância deixa a importância deixa de estar na função de cada um e passa para ser o título e a posição que cada um ocupa. Então você percebe que esse conjunto de desvios de significado vão tomar forma, aumentar, e a igreja vai então sendo formada o que nós conhecemos, como vai acontecer o catolicismo. Então terminamos o período, continuando aqui, mais desvio de significado. Com ênfase no sacramento, o culto moveu-se rumo a uma forma e a um ritual ao invés de edificação espiritual. Se perdeu então o sentido dos sacramentos, né, das ordenanças, e o culto deixou de ser um culto fervoroso e passou a ser uma forma e ritual. E, logicamente, não promovia uma edificação espiritual. A palavra era usada mais para doutrinamento do que para o crescimento espiritual, instrução, encorajamento e capacitação. Ou seja, a palavra, a mensagem, que deveria ser usada para crescimento espiritual, instrução das pessoas, encorajamento, capacitação, ela deixa de ser para ser o quê? Um doutrinamento dentro do pensamento existente da época. Ok. Fatores que contribuíram para o desvio da igreja, ou aqueles desvios que nós anteriormente comentamos. Foi o crescimento do cristianismo e a necessidade de uma liderança forte. Por que liderança forte? Porque, logicamente, que era um período de perseguição, precisava-se de um representante diante das autoridades que defendesse a igreja e os direitos da igreja, digamos assim, a liberdade de culto, a liberdade de expressão, enfim. No caso, necessidade de uma liderança forte, a escolha foi a forma de poder político ao invés de poder espiritual. Então era um homem que tivesse mais poder político do que, evidentemente, poder espiritual. A perseguição identificou muitos líderes importantes para serem martirizados, e isso provocou a adoração aos heróis, ou seja, aqueles homens importantes de determinada região, aquele bispo importante. A perseguição vai identificar isso, vai salientá-los e eles vão se tornar como heróis, porque morrem em favor da igreja, digamos assim, ou por conta da sua fé. A admissão somente pelos sacramentos, de pessoas que se sentiam atraídas pelo cristianismo sem conversão interior, as quais traziam consigo as práticas pagãs. Então, pessoas são admitidas não porque realmente tiveram convicção dos seus pecados e a necessidade de Cristo, mas elas eram admitidas pelo cumprimento daqueles sacramentos. E, logicamente, traziam consigo as suas práticas pagãs, o que vai acarretar muitas heresias dentro da igreja. A rivalidade entre bispos também de regiões diferentes, cada um procurava obter mais poder, prestígio e o controle da igreja e influência na sociedade. E, por último, a influência dos escritos gnósticos também provocaram o desvio da igreja. Então, todos esses digamos assim, exemplos fizeram com que a igreja se desviasse daquele primeiro amor da qual nós estudamos lá no início do nosso estudo sobre a história da igreja. Desvios significativos, nós já falamos sobre isso, ok? E agora vem o quarto tópico do nosso estudo, que é a era do Império Cristão Romano, ok?